está começando mais um Assunto é Saúde e hoje nós vamos falar sobre obesidade. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos metade da população brasileira está acima do peso e 20% das pessoas são obesas. Sobre este tema, nós vamos conversar hoje com a doutora Daniele Tocar Zaninelli, endocrinologista. Obrigada, doutora, pela entrevista. Eu que agradeço, Vanessa, é um prazer. Doutora, quando que a pessoa é considerada obesa? Então, a definição de obesidade pode ser feita através do cálculo do índice de massa corporal, né? Então, é calculado pegando-se o peso do indivíduo e dividindo-se pela altura vezes a altura. Então, a altura ao quadrado. Então, isso vai te dar um resultado, né? Então, entre 18,5 e 25 é considerado peso normal para a altura, de 25 a 30 sobrepeso e acima de 30 obesidade. Aí, essa obesidade também pode ser graduada, né? Então, de 30 a 35 grau 1, acima de 35 grau 2, acima de 40 grau 3. E quem define esses números é um endocrinologista, é um médico que pode definir essa... Qualquer pessoa pode fazer o cálculo, né? Mas ele partiu de uma série de estudos que mostraram que quando o paciente tem sobrepeso, ou seja, quando o IMC está acima de 25, ele já apresenta um aumento no risco de desenvolver complicações associadas à obesidade. Então, essas complicações são inúmeras, né? Nós já temos mais de 200 patologias, condições da saúde que são associadas à obesidade, ao sobrepeso. E esse excesso de peso pode estar atuando, agravando uma condição subjacente ou mesmo causando uma doença nova. Doutora, a obesidade é uma doença, a gente sabe disso, e ela tem diversos fatores que levam a essa doença. Quais seriam esses fatores? Exatamente. Então, a obesidade é uma doença crônica, assim como é o diabetes, assim como é a hipertensão arterial, né? E ela exige um tratamento a longo prazo. Então, os fatores envolvidos com o aparecimento da obesidade são múltiplos, né? Muita gente simplifica isso dizendo, não, é porque a pessoa come demais, não se esforça o suficiente, né? Mas nós sabemos que o excesso de peso, o excesso de gordura corporal é apenas a ponta do iceberg. A senhora tem até uma ilustração que mostra, Isso né? aqui acho que facilita bastante o entendimento, né? Primeiro, para a gente perceber que nem toda pessoa com obesidade é igual, né? Ela tem diferentes fatores por trás dessa obesidade. Então, esses fatores são muitos, aqui tem apenas alguns ilustrados, mas eles é que vão determinar a forma como a pessoa vai se comportar, né, frente à alimentação. Então, se ela vai sentir mais fome ou menos fome, o tipo de alimento que ela tem predileção, vai determinar a forma como cada pessoa acumula gordura no seu corpo e também a forma como o corpo reage a esse acúmulo de gordura corporal. Então, tem pessoas até que não têm um peso tão excessivo, mas que têm a gordura acumulada no abdômen, por exemplo, aquela gordura visceral, que pode trazer resistência à insulina, facilita o aparecimento de diabetes, de hipertensão, de doenças cardiovasculares, né? Então, o índice de massa corporal é um dos parâmetros, mas nós temos que avaliar também a distribuição da gordura corporal. Isso tudo é determinado por uma associação, por uma interação, né, de múltiplos fatores. Entre esses fatores, a gente está vendo aqui, tem estresse e ansiedade. E todo mundo vai se identificar, todo mundo tem um pouco de ansiedade, todo mundo anda estressado, não é, doutora? Exatamente. Como a gente tem que controlar esse estresse, essa ansiedade? Isso mesmo, isso é muito importante, né? Então, determinar para cada pessoa aquele fator que está pesando mais, né? Ao longo do desenvolvimento aí do ganho de peso. Então, o estresse e a ansiedade, eles mexem até com os nossos hormônios, né? Com os níveis de cortisol no organismo, que também vão determinar a forma como que essa gordura se acumula no corpo e com o aumento de risco de doenças metabólicas. Então, além disso, o sedentarismo, né? Então, a falta de exercício físico, até por falta de condições, né? Por não poder sair de casa em momentos especiais. Uma dieta inadequada, então uma dieta com muitos produtos industrializados também induz um aumento do consumo de alimentos ricos em calorias, né? Então as pessoas tendem a consumir mais alimento do que precisariam. A genética, claro, é muito importante, né? Mas ela atua associada a uma série de outros fatores. Então, por isso que é importante identificar em cada paciente, né, o fator mais importante, porque nesses sim a gente vai poder atuar. A genética, infelizmente, é determinada, né? Sim. A gente não tem como controlar. Mexer nisso, exatamente. Doutora, a obesidade ainda é uma doença cercada de preconceito. Muita gente fala assim, não, ela come demais porque ela tem preguiça, ela não tem controle. E não é bem assim. A senhora estava me explicando que como uma doença, ela também exige alguns medicamentos.
mais específicos e indicados por um médico, não é? Exatamente. Então, nós temos várias etapas no tratamento aí do ganho de peso, né? Quando o ganho é mais leve, as pessoas costumam resolver essa situação só com mudanças alimentares, diminuindo os doces, né? Identificando o que tem comido em excesso e fazendo alguma restrição. E também com exercícios físicos. Mas nem sempre isso tem sucesso, nem sempre é suficiente, né? Para muitos pacientes, principalmente com obesidade mais grave, isso não vai resolver a situação. Então, pode ser indicado encaminhar para o nutricionista, que vai fazer uma indicação mais específica da alimentação, um preparador físico para fazer uma atividade física mais estruturada, né? E o passo seguinte, quando isso realmente não funciona, né? Aí pode entrar os medicamentos, sempre associados à dieta e ao exercício físico. Então, o medicamento ele vai atuar justamente nessa base da causa da obesidade, né? Que é essa disfunção hipotalâmica no centro do controle do apetite. Então, as pessoas obesas, elas sentem mais fome. A fome é um sintoma da obesidade, né? Então, nós precisamos tratar a base, que é a disfunção dos hormônios que controlam o apetite, e isso pode ser feito através do uso de medicamentos. E esse medicamento também, muita gente fala assim, eu tomei remédio para emagrecer, mas parou, voltou tudo. Como funciona isso? Não é bem assim. Exatamente. Então, lembrar, novamente, a obesidade é doença crônica, assim como pressão alta, como diabetes. Quando você usa um medicamento, claro, ele vai ser eficaz. Se você cortar a medicação, ele para de fazer efeito simplesmente. Então, o famoso efeito sanfona, que é esse sobe e desce do peso, né, nada mais é do que o abandono dos cuidados para perda de peso. Então, a pessoa vai lá, se dedica, faz exercício, faz dieta, toma medicamentos, né? E, de repente, ela corta tudo isso, o peso volta a subir. Então, é só uma resposta fisiológica do organismo. Por que é tão difícil manter o peso, né? O peso perdido? Porque o corpo, quando ele percebe que você perdeu peso, ele lança a mão de mecanismos contra-regulatórios. Então, ele quer que você volte àquele teu peso máximo, né? O maior peso que você já teve. Então, com isso, aumenta os hormônios da fome, diminui os hormônios da saciedade e diminui o gasto metabólico basal, né? Daí vem a ansiedade. Exatamente, tudo junto. Então, se estima que para cada quilo de peso perdido, a sensação de fome aumente em 100 calorias. E o gasto metabólico reduz em 30 calorias. Então, uma pessoa que perde 10 quilos, né, ela vai ter uma sensação de fome aumentada em 1.000 calorias por dia e o metabolismo vai cair em 300 calorias por dia. Sério, doutora? Que sério. Exatamente. E quanto tempo isso dura, né? Então, muitas pessoas falavam assim, em 1 ano o corpo se acostuma, não tem mais problema. Ou é 1 mês de cuidado para cada quilo perdido, né? Então, já tem estudos com 6 anos de duração mostrando que essa adaptação metabólica persiste ao longo dos anos. Então, o metabolismo continua baixo, né? A sensação de fome continua alta. Então, é como remar contra a maré, né? Você tem que fazer um esforço constante para conseguir manter o peso. Tem que ter persistência nesse tratamento. Exatamente. Né? Por isso é importante o acompanhamento médico. Com certeza, né? O médico vai manter o paciente motivado, vai fazer avaliações rotineiras, isso já está demonstrado, né, cientificamente, que é importante para a manutenção do peso, vai identificar o momento de mudar o tratamento, né? Então, não é um tratamento único para o paciente, você não apenas prescreve um medicamento e ele vai usar sempre aquele medicamento. Sim. Isso é dinâmico, né? Tem que mudar ao longo do tempo. Doutora, quando a gente fala de perda de peso, a gente fala também de padrões estéticos e as pessoas, nesse sentido, têm pressa, elas querem emagrecer rápido. Tem até a questão, por exemplo, da cirurgia bariátrica, que hoje muita gente procura o médico querendo, não quero fazer regime, eu quero fazer uma bariátrica. Qual o risco dessa ansiedade de uma cirurgia tão importante quanto essa? Exatamente. Então, a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, ela tem resultados excelentes, né? Então, numa obesidade mais grave, que o paciente já tentou um tratamento clínico sem sucesso, ela pode ser muito bem indicada. Mas lembrar que a cirurgia bariátrica não é o ponto final na doença, né? Não é a cura da obesidade. Então, há uma boa perda de peso, mas os pacientes podem recuperar peso ao longo do tempo. E aí, o tratamento clínico ganha papel novamente, né? Então, quando o paciente perde peso com a cirurgia e tem recuperação do peso, o tratamento clínico pode ajudar o paciente a manter esse peso a longo prazo ou perder mais peso. E a senhora estava explicando que é um tratamento de 2 anos antes de uma bariátrica, Isso quando mesmo. Bem orientada, não é? Isso. O que é feito nesse período? Então, para você considerar que um tratamento clínico foi bem executado, ele tem que ter pelo menos 2 anos, né, de avaliações frequentes, como eu falei, mensalmente a gente costuma fazer na rotina, com o uso de medicamento associado, né? Tem pacientes que são intolerantes ao medicamento, né?
Então, cada paciente é diferente, né? Apesar da parte externa do acúmulo de gordura corporal, é um fator comum para esses pacientes, mas o que está por trás disso é diferente para cada paciente, isso tem que ser, então, individualizado. Doutora, outra questão que preocupa muito, inclusive pais e educadores, é a obesidade infantil. Cada vez mais essa doença atinge as crianças, né? Como que os pais podem interferir nesse sentido e ajudar os filhos? A gente sabe que a família é a base do tratamento, né, da criança, então você não vai instituir uma dieta para a criança apenas quando tem que fazer o tratamento do sobrepeso na criança. Você tem que orientar toda a família a mudar seus hábitos alimentares, né, de atividade física quando for preciso, porque só assim essa criança vai ter uma boa resposta. A prevenção da obesidade infantil começa antes do casal engravidar, né? Então é importante que a mãe esteja com peso saudável, que o pai esteja com peso saudável e com hábitos saudáveis, porque isso já vai determinar a tendência dessa criança a desenvolver obesidade ao longo da sua vida. E também outras doenças como diabetes e doenças cardiovasculares. E no dia a dia é o exemplo, né? Eu já ouvi dizer isso, não adianta você obrigar o seu filho a comer salada se você está comendo um sanduíche, é mais ou menos isso? O hábito tem que mudar para toda a família, né? Para o adulto isso também vale, porque né, se a família come pizza toda noite, você fazer com que uma pessoa coma uma alimentação equilibrada não é viável, né? Sim. E para a criança mais ainda, ela vai comer aquilo que é oferecido para ela. De maneira geral, então, a primeira orientação, doutora, é que procure um endocrinologista, um profissional médico e não pegue uma dica da vizinha, da tia, de como emagrecer. O melhor caminho é procurar um profissional. Isso mesmo. Então, mesmo que a doença seja a mesma, né, obesidade, acúmulo de gordura, o que tem por trás disso é diferente. O endocrinologista vai ajudar o paciente a saber se ele tem alguma distúrbio hormonal causando obesidade, né, quais são os fatores principais envolvidos no ganho de peso para esse paciente e vai ajudar o paciente a encontrar formas de vencer essas barreiras, né, estratégias para conseguir, então, perder peso e manter isso a longo prazo, né? Então, qualquer tratamento faz a pessoa perder peso, né? O grande desafio é manter isso a longo prazo, que é que vai trazer mais benefício. E lembrar que mesmo que a perda seja transitória, ela é válida para a saúde, né? Você tem uma memória metabólica, quando você perde peso, você vai ter benefícios, como, por exemplo, diminuição do risco de diabetes a longo prazo. E lembrar também que a gente tem que mexer muito com a expectativa do paciente, né? Os pacientes às vezes querem perder muito peso, como você falou, né? Querem perder muito rápido, de forma mágica, e isso não é uma realidade. A gente tem que ajudar o paciente a entender que qualquer perda de peso, mesmo que discreta, diminui muito a ocorrência de doenças crônicas e melhora muito a qualidade de vida. Maravilha. Muito obrigada, doutora, pela entrevista e pelas informações. Foi um prazer. Este foi mais um O Assunto é Saúde. Até a próxima.